Olá, 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 amigos queridos! Espero que todos estejam muito, mas muito bem, com paz no coração, com saúde e com Deus, cuidando e abençoando a cada um que nesse momento esteja aí ouvindo o estudo. Esse estudo que estamos fazendo aos pouquinhos, cada dia um pouquinho, a cada semana um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Pois bem, meus amigos, nós estamos no capítulo 11. Vamos iniciá-lo no dia de hoje e provavelmente levaremos algumas palestras, alguns estudos para darmos cabo desse capítulo. E por quê? Por que, Silvia, não é mais rápido? Porque a gente tem que estudar aos pouquinhos. Como disse alguém de uma casa espírita lá em Ouro Preto, eu não sei o nome da pessoa, nós fomos em caravana e lá o Lair entrou em contato com uma casa espírita que nos recebeu num dia de estudo do Evangelho. E a senhora que estava lá dirigindo aquele estudo falou: aqui nós estudamos o Evangelho de Cristo, decodificado por Allan Kardec aos miudinhos, de pouquinho em pouquinho, para que a gente consiga entender de verdade o que está dizendo. Claro que eu não tenho a pretensão da sabedoria dessa senhora, mas vamos sim aos poucos, porque aos poucos vamos nos recordando daquilo que está no Evangelho no nosso dia a dia. Quando nos deparamos com alguma situação, estudante do Espiritismo que somos, já pensamos: nossa, mas isso tem no Evangelho. Lembra tal coisa. A gente não precisa lembrar o capítulo que está, não. É lembrar do ensinamento que tem ali no Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente sobre essa base moral, né? Que é o que tem aqui nesse Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Pois bem, vamos lá, estamos iniciando hoje o capítulo 11. E só o título já nos dá ali muito o que falar, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo. Amar as outras pessoas como a mim mesma. E aí, parem um minutinho agora e busquem pensar na vida de vocês. Vocês se amam? Vocês se cuidam para que tenha uma vida preservada, que tenha a saúde do corpo físico, que é a casa do nosso espírito? Vocês se amam para cuidar da saúde mental, de não deixar que pensamentos intrusos, obsessivos, depreciadores fiquem martelando ali na cabecinha de vocês? Estou falando para vocês, mas é para mim também, tá? Se amam o suficiente para pensar: nossa, até aqui eu estou conseguindo, mas daqui para lá eu vou ter que conversar com fulano, com ciclano e dizer: olha, se eu continuar, eu vou estar passando do limite que eu aguento, vou estar adoecendo. Silvia, mas isso é amor? Claro que é. Um amor que por vezes é difícil, gente. Eu não vou mentir para vocês e dizer assim:
Ai, é tão fácil, né? Eu estou vendo que eu não dou mais conta disso, é só chegar para a pessoa e falar: olha, isso aqui, a partir de hoje, não é mais da minha ossada. Resolva. É difícil, porque geralmente são pessoas que nós amamos e que estamos ali para dar um suporte. E tá tudo certo, é para isso que nascemos, em família ou com amigos próximos que por vezes também precisam. Mas dar o suporte não é suportar, não é aguentar aquilo que já não dá mais. Dar o suporte é auxiliar o outro sem se prejudicar. Dar o suporte é ajudar, é se colocar no lugar do outro e não fazer por ele, mas auxiliar. Auxiliar. Porque se começamos a fazer pelo próximo, deixamos de ser o suporte. Sabe o que seremos? A bengala, né? E na bengala, quando a gente precisa usar uma bengala, é onde a gente joga o peso, não é? Por vezes, se é preciso que assim o façamos por um determinado momento, que seja ali para que o outro se recupere de alguma situação, tudo bem. Não existe certo ou errado. Mas quando afeta a nós próprios, aí é hora de sentar e conversar. Brigar, esbravejar, jamais. Isso também é amor próprio. É se amar para poder amar o outro. É amar o outro e dizer: sempre estarei aqui para ser o seu suporte, por isso preciso estar firme, em paz e em pé, não doente, né? E por que estou me atentando e falando tanto a esse respeito? Porque são muitas e muitas situações que vejo e que ouço de pessoas que acabam adoecendo, porque acabam assumindo, não são papéis dos outros, mas funções. Funções que são de todos. Quando todos moram numa mesma casa, cada um ali tem sua função. Ah, mas eu fico em casa o dia inteiro, o outro trabalha o dia todo, tadinho, a outra também. Eu estou em casa o dia todo, eu cuido da maior parte dos afazeres, mas isso não isenta aquele que trabalhou o dia todo fora para buscar o sustento. Comeu, custa tirar o prato, pôr na pia. Se tiver boa vontade, passar aí uma buchinha com sabão bem passado. Pronto. Isso já é um jeito de dizer: reconheço que você ficou aqui o dia todo e que tanto trabalhou por todos nós, né? Então, é um jeito de conciliar as tarefas. E isso é poder amar ao próximo como a si mesmo. E aqui eu estou focando no amar a si mesmo, porque a gente esquece. A gente esquece. E quem não ama a si mesmo não tem como amar o próximo. Como que eu vou amar o próximo se eu nem me amo? A partir do momento que eu não respeito os meus limites, eu também não vou respeitar o limite do outro. Não é? Bom, vamos ler o Evangelho? Isso aqui é só um adendo para cada um pensar aí depois do nosso estudo. Amar o próximo como a si mesmo. Os fariseus, ao ouvirem que Jesus havia feito os saduceus se calarem, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? A lei, gente, que eles falam aqui é o Torá. É a lei de Moisés, quando Moisés tem ali a Torá judaica de 5 livros, né? Então, era estudado pelos judeus. Então, os fariseus estavam ali, né? E
estavam junto com os saduceus, né? Ouviram que Jesus havia feito os saduceus se calarem. Jesus falou, e os saduceus, quem eram então? Fariseus e saduceus, vamos relembrar? Fariseus, os doutores da lei, do sinédrio, né? E os saduceus eram os materialistas da época. Eles não aceitavam a vida após a morte, eles não acreditavam nisso. E os fariseus perguntaram, qual era o maior mandamento da lei? Né? A lei judaica? Aí Jesus responde, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. O maior e o primeiro, meus amigos. Amar a Deus, confiar em Deus, ter fé em Deus, saber que Deus está sempre conosco. E eis o segundo, que é semelhante àquele. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículo de 34 a 40. Então, o que ele quer dizer? Está ali perguntando, porque Jesus estava falando, aí os saduceus se calaram para ouvir Jesus. E os fariseus quiseram ali questionar, tentá-los, perguntar, e agora? O que será que Jesus vai dizer? E é isso, maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a si próprio, o segundo mandamento, e amar ao próximo. E por que amar a si próprio? Para poder amar ao outro. Para poder amar ao outro. É isso, meus amigos. Quando eu foquei tanto ali no título, amar ao próximo como a si mesmo, porque a gente só dá aquilo que tem. Ninguém vai dar aquilo que não tem. Ninguém vai dar amor se não tem amor por si mesmo. Então, o amor, o respeito, quando a gente se respeita, a gente respeita o próximo. É isso. Quando a gente respeita o próximo, a gente tem uma atitude que faz com que o próximo também nos respeite, né? É bem isso que nós temos que prestar atenção. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo está ali na fala de Jesus. Fazei aos homens tudo o que gostaríeis que eles vos fizessem, pois esta é a lei dos profetas. Mateus capítulo 7, versículo 12. Por quê? Quando eu faço ao outro o que eu gostaria que fosse feito para mim, eu estou amando o próximo. Por isso eu tenho que me amar também. Amar ao próximo como a si mesmo. Porque se eu não me amo, eu não estou nem aí com o que o outro faça comigo, com o que diga, com o que pense, com o que me obrigue a fazer, porque tem situações que são assim. Então, se eu me amo, eu vou fazer por mim o que eu gostaria que todos fizessem e vou fazer pelo outro também. Isso é sinal de amor ao próximo. É necessário a gente trabalhar em nós os nossos desejos e nossas vontades. Por quê? Porque nós vivemos em grupo, em sociedade, não é? Então, eu não posso assim, eu me amo, então tem que ser tudo do meu jeito. Não, é para discernirmos, temos ali o discernimento de sabermos o que convém, o que é bom para mim, o que é bom para o outro, e fazer ali no consenso, sem afligir, magoar, desrespeitar nem a mim e nem ao outro, né?
Então vamos terminar aqui essa leitura. Ó. Tratai os homens da mesma maneira que gostaríeis que eles vos tratassem. É se colocar no lugar do outro. É isso. Isso é prova de amor. O reino dos céus é comparável a um rei que quis pedir contas aos seus servidores. Tendo começado a fazer isso, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, que era um valor alto. Mas, como ele disse que não tinha condições de pagar-lhe, seu senhor lhe ordenou que vendesse a mulher e os filhos e tudo que possuísse para liquidar a dívida. O servidor, lançando-se a seus pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência, pois eu vos pagarei tudo. Então o senhor desse servidor, ficando tocado de compaixão, que é a compaixão? É o se colocar no lugar do outro, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrado um dos seus companheiros que lhe devia 100 moedas, que é bem menos do que ele devia, agarrou pelo pescoço, sufocando-o e dizia: paga-me o que me deves. O seu companheiro atirou-se aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: tende um pouco de paciência, eu vos pagarei tudo. Mas ele não quis nem escutá-lo, e indo embora, fez com que o prendessem até que lhe pagasse tudo o que devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que passava, ficaram extremamente aflitos e avisaram ao seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então o senhor, fazendo-o vir, disse-lhe: mau servidor, perdoei tudo que me devias, pois me pediste isso. Não deverias então ter tido piedade de teu companheiro como tive de ti? E seu senhor, furioso, deixou-o nas mãos dos carrascos até que pagasse tudo o que lhe devia. É desse modo que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se cada um de vós não perdoar a teu irmão do fundo do coração aquelas faltas que tiverem cometido contra vós. Isso está em Mateus. Então, meus amigos, amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaria que fizesse por nós, é a expressão, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres em relação ao próximo. Não há guia mais seguro sobre isso do que ter como regra fazer aos outros o que desejamos para nós. Com que direito exigiremos de nossos semelhantes bom procedimento, indulgência, benevolência, dedicação, se não lhe damos isso? A prática desses ensinamentos morais orienta e conduz à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como regra de conduta e como base de suas instituições, entenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem desavenças, e sim união, concórdia e benevolência múltipla. É isso que está no Evangelho, é isso que nós precisamos entender. Quando Jesus nos coloca essa parábola, nós vemos também: Pai nosso, perdoai as ofensas, como eu devo perdoar o próximo. Mas é de coração que deve ser feito. É isso, porque senão não tem valia. E Deus sabe de nossas intenções. E aí a gente se pergunta: nossa, mas por que o Senhor, então, simplesmente não falou assim, vai lá e faz com quem te deve o que eu fiz com você, mas o fez pagar ali, ficar ali para poder pagar? Por que será? Porque através da dificuldade que enfrentaria, ele iria aprender a perdoar, a ter compaixão e ser bom como alguém foi com ele. Por quê? Nós sempre seremos tratados como tratamos o outro. Seremos
perdoados da mesma forma que perdoarmos. É isso. Se eu achar assim, nossa, que bom, aquele servo, aquele senhor me perdoou, mas eu posso aproveitar e não perdoar o outro, porque ele me deve, aí sim eu estou feito. Não é assim. E aqui o exemplo foram de moedas, mas na vida, nas coisas, nas palavras, nos sentimentos, é isso. E nós precisamos entender que a colocação que Jesus fez aqui com essa parábola nos mostra que, quando praticamos os ensinamentos, nós estamos nos limpando, como se estivesse passando uma bucha, sabe? Para limpar o quê? Não é a sujeira externa que se cobrava na época que Jesus estava aqui, do corpo físico, mas é a sujeira que carregamos dentro de nós. Nós estaremos nos limpando do egoísmo, do egoísmo. Então, o primeiro passo, que parece que tudo é tão complicado, mas não é. Se a gente lembrar assim, quando eu fizer ao outro o que eu desejo que o outro faça por mim, nossa, eu já estou um passinho a mais no caminho da evolução. A evolução para a minha melhora. A evolução para me livrar do egoísmo. E quando todos assim agirem, nós já estaremos num planeta feliz, né? Onde não é mais aquele planeta que pensa assim em levar vantagem, olho por olho, dente por dente. E é isso. Então vamos pensar nesses dias vindouros sobre essa colocação de Jesus, que para amarmos o próximo, temos que também nos amar. Amar a Deus, óbvio, sobre todas as coisas. E amar a nós próprios, nos dando o devido valor, nos respeitando, procurando um médico, sim, Deus ajuda, a espiritualidade está sempre conosco, mas colocou os médicos aí com direito a estudar para auxiliar, é o homem auxiliando o homem. Temos que procurar o médico. Alguém gosta? Eu não gosto muito não, mas vou. E dou graças a Deus que exista aí essa classe que conseguiu estudar para nos auxiliar. Cuidar da mente, ouvir boas músicas, fazer boas leituras. Isso tudo vai nos curando, nos aclarando a consciência e o discernimento para nos tornarmos pessoas melhores. Gente, fiquem com Deus, que Deus esteja com todos. Que assim seja e até breve.